Eu saúdo a todos com a paz do Senhor e louvo ao nome do nosso Deus, que mais uma vez nos proporciona essa oportunidade de estar juntamente com vocês, de segunda a sexta, às 10h15, com uma palavra de Deus para a sua vida. Estamos muito felizes porque temos recebido alguns comunicados, alguns irmãos têm nos dado alguns feedbacks, que têm ouvido e também têm compartilhado com os seus amigos e com os seus familiares. Irmãos, analisando as Sagradas Escrituras, temos observado que a salvação, ela pertence única e exclusivamente a Deus. Ela não é mérito de nenhum homem, não é pelas obras. Nós não somos autossuficientes. É misericórdia e graça do nosso Senhor. Temos analisado também, com base nas Escrituras, de que alguns homens e mulheres tiveram algum comportamento que chamaram a atenção do Senhor. E a graça e a misericórdia do Senhor repousou sobre eles para que fizesse algum trabalho, algum ministério específico para com o nosso Deus. Prova disso, nós temos a vida de Davi, que no momento em que estava tomando conta das ovelhas do seu pai, estava enfrentando urso e leão. Ou seja, ele estava disposto a morrer por aquilo que ele acreditava. E isso chamou a atenção do Senhor. E Deus o tirou de trás das malhadas, de trás das ovelhas, para colocá-lo como rei de Israel. Temos vários homens e mulheres que também tiveram a mesma determinação. Nós vamos estar falando aqui neste momento sobre Gideão, cuja sua história encontra-se no livro de Juízes, no capítulo 6, no versículo 11 a seguir. Então, o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvar os midianitas. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora, o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então, o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te mandei eu? Quando começamos a analisar este capítulo, desde o seu primeiro versículo, nós entendemos que Israel estava sob opressão dos midianitas por consequência dos seus pecados contra o Senhor. E Deus os entregou nas mãos dos midianitas por um período de 7 anos. Essa opressão foi tamanha que Israel, no intuito de escapar desses povos, tanto os midianitas quanto os amalequitas, eles começaram a cavar, fazer cavernas nas montanhas no intuito de se esconder dos seus inimigos. Tamanha era a opressão. Quando continuamos na leitura, observamos que tamanha foi a opressão dos midianitas, juntamente com os amalequitas, eles vinham em grande quantidade, que Israel, no meio dessa opressão, começou a fazer cavernas, buracos nas montanhas, no intuito de se esconder desses povos. Os inimigos vinham numa quantidade tão numerosa que o texto diz que eles destruíam totalmente a lavoura de Israel. O gosto deles não era de colher as plantações de Israel e levar para sua terra. Não. Era simplesmente pelo gosto de destruir. Simplesmente pelo gosto de que para Israel não sobrasse nada. Eles queriam ver Israel na completa miséria. Tudo isso sobreveio contra Israel por causa dos seus pecados. Deus permitiu isso. Havia um propósito. Tudo da parte do Senhor tem um propósito. Deus não permite nada que não tenha um propósito específico. Deus permitiu para que Israel sofresse a aflição. E através da aflição, Israel tivesse uma ação agradável a Deus. E foi o que aconteceu.
de tamanha aflição, de tamanha opressão, Israel começou a clamar ao Senhor. Deus ouviu o clamor de Israel, enviou o profeta, no intuito de dizer que da mesma forma que ele salvou o teu povo em pleno deserto, livrou o povo do Egito, Deus também iria trazer livramento para o povo de Israel contra os seus inimigos. O Senhor poderia ter enviado um anjo para resolver esse problema, mas é da vontade e iniciativa do Senhor usar homens e mulheres para trabalhar em favor do seu povo. O Senhor envia um anjo, e esse anjo vai a Ofra e assenta debaixo de uma carvalho e começa a observar um homem que estava trabalhando. A forma que ele trabalha nos chama a atenção, porque ele estava malhando trigo no lagar. Todos que conhecem sabem que trigo ele deve ser malhado na eira, num campo aberto. Mas ele estava malhando trigo no lagar, e lagar serve para pisar nas uvas, ou seja, para a produção do suco, não era para cereal. O anjo, vendo a atitude deste homem, diz: homem muito valoroso, o Senhor é contigo. Às vezes nós queremos as ferramentas necessárias e prontas para executar o serviço, mas Gideão, ele estava fazendo aquilo que ele podia com a ferramenta que ele tinha nas tuas mãos. Gideão não estava usando o instrumento necessário para poder debulhar o trigo. Aonde ele estava, o texto diz que era um lagar. O lagar era para produção de suco, principalmente uva, no intuito de ser pisado. Era como se fosse um tanque, um lugar fechado. Trigo era para ser levado num campo aberto, chamado eira, no intuito de ser pisado pelos bois, para que pudesse debulhar os grãos. O que eu aprendo com isso é que, enquanto eu não tenho o conhecimento que é necessário, enquanto ainda eu não tenho o instrumento que me é necessário, enquanto eu não tenho a sabedoria, a força ou a condição financeira que me é necessário, eu devo fazer as coisas segundo a minha condição. Enquanto todos estavam parados, com medo, Gideão estava fazendo o que ele podia. Parado, ele não ficou. E isso chamou a atenção do Senhor. É por isso que o anjo, quando vem a ele, vendo este trabalho, eu começo a analisar, o anjo ficou ali boquiaberto. Olha só, que homem corajoso. Não pode fazer aonde deve ser feito. Todavia, ele não ficou parado. Ele continuou trabalhando com a ferramenta que ele podia, do jeito que ele podia. E Deus o chama no intuito de tirar ele da posição dele. Veja bem que o anjo lhe chama: o Senhor é contigo. O Senhor quer livrar o teu povo através de você. E ele começa a dar os seus questionamentos. Algo que realmente era da posição dele. A casa dele era menor. A tribo era a menor. Mas o Senhor diz: o Senhor é contigo. Vai ser através de você que Deus vai dar livramento para o seu povo. Em meio a esse grande chamado, Gideão teve as suas dúvidas. E ele quis fazer prova com Deus. E Deus aceitou as suas provas. É melhor a gente fazer prova com Deus. O próprio Senhor diz nas Sagradas Escrituras: fazei prova se o Espírito é procedente do Senhor. É melhor fazer prova, analisar para ver se realmente é de Deus, do que ouvir qualquer voz e começar a dizer: ali está Deus, quando Deus não está ali. Isaías, no capítulo 5, no versículo 20 em diante, diz: ai daquele que faz da luz escuridade e da escuridade faz luz. Há daquele que toma o amargo por doce e o doce por amargo. Ou seja, aquele que não tem discernimento espiritual. Aonde está Deus, ele fala que é a obra do inimigo. E aonde está a obra do inimigo, ele fala que são coisas de Deus.
A falta de entendimento, a falta de discernimento das coisas espirituais são pedra de tropeço para o nosso caminho, porque deixa dúvidas, deixa embaraço, e com dúvida e embaraço o nosso ministério não prospera. Precisamos de discernimento espiritual para entender aonde está Deus e aonde está a obra do inimigo. Na falta de discernimento, devemos fazer prova com Deus. Deus permitiu Gideão fazer prova. Deus acatou as propostas de Gideão no intuito de que ele entendesse de que realmente era Deus que estava o comissionando para aquele ministério. Gideão diz para o Senhor: Senhor, não te ires contra mim. Eu preciso de uma prova de que realmente é o Senhor que está me comissionando. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um novelo, vou pegar uma lã e vou colocar lá na eira. O Senhor vai fazer cair um orvalho. O Senhor vai fazer molhar a lã. Porém, a eira, ela vai ficar enxuta. E conforme a proposta de Gideão, o Senhor acatou. Gideão levanta pela madrugada e vai à eira. Ele pega o novelo, espreme e está cheio de água. Porém, na eira, em volta onde estava aquela lã, estava totalmente enxuta. Mesmo assim, Gideão chega e diz: Senhor, não se ires contra mim. Deixa eu fazer mais uma prova. Novamente eu vou colocar mais uma lã lá na eira. Porém, o Senhor vai fazer o inverso. O Senhor vai fazer cair o orvalho. Vai molhar a eira em volta da lã. Porém, o Senhor vai deixar a lã seca. A vida de Gideão é um exemplo para nós. Em meio às dúvidas, devemos buscar direção da parte do Senhor, para que no exercício do nosso ministério nós possamos ser bem-sucedidos e ter discernimento das coisas espirituais. Aonde está Deus, glorificar a Deus como Deus. Aonde Deus não está, nós não vamos glorificar, não vamos nos embaraçar. Porque o espírito de embaraço, o espírito de engano, ele entra quando a porta é aberta. E essa porta é aberta por mim e por você. Quando nós glorificamos aonde Deus não está, o embaraço, ele entra. Você pode ter conhecimento da palavra do Senhor. Você pode ter um dom maravilhoso da parte do Senhor. Você pode ter uma empresa próspera. Você pode saber administrar muito bem esta empresa. Mas aonde o espírito de embaraço, de dúvida entra, as coisas não vão para frente. Você luta para que dê certo, mas o espírito de embaraço coloca dúvida em você em tudo. Você não investe no seu ministério, você não investe na sua empresa, você não investe nas coisas que você tem dúvida. A dúvida nos segura. A dúvida não nos deixe aplicar nas coisas. É por isso que esse texto está aí, para que nós possamos aprender da parte do Senhor, buscar direção, buscar a vontade, a concretização da vontade do Senhor na nossa vida. Que a vida de Gideão seja um exemplo para nós. O texto é muito mais longo. Gideão teve vitórias devido à sua obediência para com a vontade do Senhor. Mas ele buscou direção. Nos seus embaraços, ele não avançou sem direção do Senhor. Ele quis ter certeza. Nós devemos ter essa mesma certeza para que nós possamos avançar diante do Senhor. Que seja uma lição de vida para mim e para você, numa busca constante da presença do Senhor na nossa vida. Para finalizar, meus irmãos, todos nós queremos ter um ministério abençoado, um ministério frutífero, cheio de ação de Deus. Mas o mais importante do que o nosso ministério é a presença de Deus em nossa vida. Muitos estão abraçados ao ministério, estão se perdendo no ministério e esquecendo da presença do Senhor. A presença do Senhor na nossa vida é mais importante do que qualquer ministério. Estamos tão atarefados na nossa vida, tão atarefados com o ministério, que esquecemos de buscar a presença. O mais importante do que os dons e ministérios, não estou desprezando estas coisas, visto que essas coisas foi dado por Deus
para com a nossa vida. Mas o mais importante é ter o Senhor na nossa vida. Ter o dom é importante, mas ter a direção e o discernimento do Senhor é melhor ainda. Convido a você a orar comigo. Amado Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome por esta rica oportunidade de estarmos aqui na tua presença e desfrutarmos da tua santa palavra, Senhor. Que a tua palavra alcança o nosso coração, deixando, Senhor meu Deus, a nossa mente e o nosso coração totalmente, papai querido, susceptível a ouvir a tua voz. Abençoa este irmão, abençoa esta irmã que está precisando de uma direção do Senhor, está precisando de um toque do teu Espírito, está precisando de discernimento, está precisando, Senhor, da tua presença, que é o que nós mais almejamos. Que a bênção do Senhor esteja sobre esse amado irmão, essa amada irmã, em nome de Cristo Jesus.